Você está ouvindo 20 e poucos, o retrato de uma geração. Agora você ouve mais um depoimento de uma pessoa real que tem muito o que contar. E aí vamos lá, nesses 20 e poucos, que a gente tem muita história para contar, né? Agora você que vai nos dizer aí seu nome, a sua idade, a sua profissão. Me chamo Eduardo, né? Atualmente estou me formando, né, em bacharel em design. Estou me especializando na design circuit como product. É uma formação quase product designer, né? Mas eu estou querendo me formar agora, por enquanto, em designer UX, UI e se especializando cada vez mais para essa área de pesquisa, né? Eu tenho 22 anos. Rapaz, eu já estou me perdendo nesse negócio de idade, sabe? Eu também. Eu já tô, eu tô com 22 anos. E eu tenho alguns hobbies, né? Eu gosto de desenhar, então é algo que não sei se todo mundo faz, mas eu acho legal, né? Eu gosto de assistir filmes interessantes, de cabeça, não sei o quê, e pensar sobre. Né? Teve uma época que eu meditei também um pouco, mas a gente vai deixar isso um pouco mais para frente, talvez para falar, não sei. Mas eu meditei um pouco, entrei um pouco nessa parada de refletir sobre eu mesmo e tal. E é isso. Acho que o que eu lembro por agora é isso, né? O cara é uma máquina, tem muita história para contar. Eu lembro, você falando isso, eu lembrei da professora Maria da Conceição Tavares, que ela falava o seguinte, que a gente precisa realmente de hobbies e de coisas fora do trabalho para a gente fazer, porque senão a gente pira. Né? A gente precisa de algo a mais para poder realmente seguir vivendo e seguir mantendo a sanidade. Né? Porque senão a gente, enfim, a gente surta. A gente tem que realmente ter ali o nosso, né? Cuidar da mente, né? E é justamente puxando por isso que eu vou lhe perguntar, já que você teve todas essas experiências, essas histórias todas que você tem para contar e que estava me contando aqui um pouco antes, a gente fazendo essas reflexões sobre a vida, sobre, né, o momento em que a gente está vivendo e tudo, sobre tantas questões, né, sobre tantas esferas, né? Como é que você se sente hoje, com essa idade que você tem, nesse momento da vida em que você está? Está se sentindo de boa, está se sentindo tranquilo? O que é que você está pensando hoje, assim, sobre a vida, sobre essa fase, sobre esse ano que, né, a gente ainda está chegando, está quase no meio já desse ano aí, né? Sobre esse ciclo aí que você está vivendo. Cara, uma boa pergunta, assim, né? É um mix de informações, na verdade, né? Ao mesmo tempo que o pessoal fala, né? Eu converso muito com várias pessoas mais velhas, meu tio, minha mãe e minha avó, né? E todo mundo fala, assim, que eu tô muito novo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não tô, sabe? Eu acho que eu deveria estar mais direcionado, mais encaminhado. Acho que muito pelo fator de que as pessoas dizem que, eu comecei a trabalhar com os 18. E aí você se sente meio atrasado, sabe? Você se sente meio, como é que se diz? Você fala, poxa, não sei se como é que eu deveria me sentir, sabe? Hoje eu tô me sentindo encaminhado, sabe? Quando você tem um direcionamento das coisas que você realmente quer, que é inclusive aquilo que você comentou sobre o hobby, né? Você fica mais propício a gostar do que você está fazendo e evoluir com aquilo, né? Porque se você não gosta realmente de algo, você vai ficar preso naquilo, né? Então, hoje em dia, eu tenho esses hobbies que você comentou, que é muito importante, e eu concordo muito com essa pessoa que você falou aí, que é essa questão do hobbies, eles te ajudam realmente a você encarar a vida, sabe? E é o que me ajudou muito em período de pandemia, em período de pós-pandemia também, hobbies, sabe? Procurar o que fazer. Tem aquele ditado, né? A oficina vazia, é um negócio assim. A mente vazia, a oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Porque se você não pensa no que você quer fazer, nos projetos que você quer criar, você vai pensar em muitas outras coisas que muitas das vezes são coisas para se pensar futuramente. Poxa, isso eu não consegui trabalho. Mas não sei o que. Você está pensando à frente, sabe? E é algo que deveria ser muito discutido, que é a questão da ansiedade. Eu posso estar entrando num tema sensível aqui, mas é muito sobre ansiedade, né? Sobre você viver no futuro, viver no passado e não viver no presente, né? O que é que você está fazendo agora? Como você está fazendo agora? Ou por que você está fazendo isso agora? Sabe? Então, por que você colocou a mão aqui no queixo? Então, é sobre você pensar muito sobre isso, sabe? Tipo, ser presente e não pensar muito no futuro.
E os hobbies te ajudam a fazer isso. Porque você não vai pensar, porra, eu não sei se eu posso usar palavrões aqui, tá? Eu vou tentar maneirar um E pouquinho. joga, fica à vontade. A gente tem 20 e poucos, a gente tá na faixa, vamos dizer assim. Mas você não fica pensando assim, poxa, eu vou. Você tem algum hobby, Maurício? Paz, eu busco assim ler, eu escrevo também bastante, né? As minhas mesmo, né? Por exemplo, os projetos, como 20 e poucos, né? Outras coisas nesse sentido. Eu busco ler muito porque, tipo, né? É um pouco difícil, assim, eu falo de me concentrar, de parar de ler, de realmente compreender. Tem gente que consegue, tipo, ler no ônibus e tal. Eu não consigo muito, mas eu uso isso. E também, assim, assistir alguma coisa, eu gosto muito, tipo, assistir, e também fazer pesquisas, né? Tipo assim, algum tema que, sei lá, me vem à cabeça. Né, ontem mesmo me lembrei, né, por acaso, não sei nem onde foi, como é que eu fui chegar, mas eu comecei a pesquisar sobre as mulheres dos presidentes do Brasil, sei lá, sabe? Aí descobri que tem um livro, e por aí eu vou, sabe, pesquisando sempre sobre coisas de cultura geral. Então, pode ser um caso criminal, pode ser a história das mulheres dos presidentes, pode ser a história dos presidentes, né? Enfim, pode ser também a história da Eunice Paiva, que está aí agora realmente, né, dominando bastante as discussões, né, depois do filme. E eu também já li o livro e consegui, eu fiquei feliz que eu consegui ler o livro muito rápido, né? Então, é mais esse sentido, tipo assim, sabe, essa questão, essa atmosfera, mais ou menos, a minha constelação de hobbies, vamos dizer assim. Porque assim, você não pensa, você vai ler um livro, você não pensa, tem que ler 300 livros até o final do ano. Você não pensa isso. Você pensa, pô, eu tenho que terminar esse livro aqui agora. Beleza, eu tenho que terminar, vou ler 5 páginas hoje, amanhã eu leio 5 páginas. Você está sempre pensando no presente, né? Hobbit deixa você pensar muito no presente. Eu vou até puxar para você agora justamente perguntar, e a calistenia tá on? Você ainda faz a calistenia? Quais são os seus hobbies agora? Rapaz, eu tô sem tempo agora, você acredita? Eu acho que é uma das pautas dos 20 pontos, né? Você sai da fase que você só tem faculdade, colégio, e aí você entra no estágio, você quer começar projeto, você quer começar a estudar mais, você quer começar a se especializar, e aí não tem tempo para nada. Eu faço alguns exercícios em casa ainda, mas tempo, assim. Claro, tem um pouco eu tenho um pouco de procrastinação hoje em dia, né? Eu fico meio procrastinando, eu vou fazer isso daqui a 5 minutos, e aí o tempo que eu deveria ter, eu não acabo não usando ele 100%, né? É isso, calistenia ainda tá fora. Mas eu gostaria de voltar, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de você usar sua força e conseguir equilibrar seu corpo para isso, né? Eu acho que é muito interessante. Até dá uma forma de equilíbrio também, assim, né, de certa forma, né? Você realmente, né, tem esses paralelos, assim, sabe? Acho que realmente você conseguir se equilibrar ali fazendo exercício também te ajuda, de certa forma, a ter esse equilíbrio, vamos dizer assim, de forma interior. Até essa parte de meditação entra também aí no bolo, né? De realmente de buscar essa O base yoga, sólida, né? o yoga é muito assim, né? Tá praticando algum exercício? Preciso voltar, né? Eu fazia também alguns exercícios em casa, eu vi uns treinos seca-barriga ótimos, né? Que aí dava pra você dar uma suadinha assim e tal, pelo menos você dizer assim, tá pago, né? E aí eu comecei a fazer, mas já tem um tempo que eu não faço, preciso voltar, né? E aí vou ver agora aí pra tentar fazer, porque é coisa de no máximo meia hora, né? Você faz ali, tipo, salvou o dia, né? Só pra você Né? realmente se mover. Mas no momento a gente ainda se exercita assim, tipo, saindo da estação de metrô, caminhando até o trabalho, né? Esse tipo de coisa aí que a gente faz, porque realmente é o que dá pra fazer hoje em dia. Exercício do cotidiano, né? Essas coisas do cotidiano aí, uma passarela enorme pra gente aproveitar, sair andando, ó. Então a gente vai, né? Não desce nem pela escada rolante, nem sobe pela escada rolante, sobe pela escada normal. E é uma O calor da delícia, né? Lapa, né? É isso, Eu, só eu coisas vim lindas. passar pelo forno da Lapa, aí é complicado. Meu Deus do céu, lá só Jesus na causa, gente. Mas é tanta coisa que a gente vive, que aí a gente vai agora resgatar o seguinte: você acha que o seu eu do passado, né, o Eduardinho, tem até uma foto, né, que eu achei, né? Você acha que ele estaria feliz, realizado em ver onde você está hoje, onde você chegou, né, nesse momento profissional, nesse momento aí da vida como um todo aí? Rapaz, isso é uma pergunta muito interessante, sabia? Porque quando eu era criança, bem pequeno, você fala pequeno, né? No caso, guri. É uma pergunta muito complicada porque eu tinha outras ideias, né? Eu não ligava muito para trabalhar realmente, me especializar. O que é que eu quero ser quando eu crescer? Eu não tinha. Eu quero ser. Porque eu vejo muita criança hoje em dia. Eu quero ser policial. Eu quero ser. Naquela época tinha muito isso, né? Rapaz, eu queria trabalhar com animação. Acho que isso é muito legal de se pensar. Eu queria ter trabalhado com animação. Eu acho a animação muito legal.
Eu acho que criar coisas, eu acho que é o que eu do passado gostaria, sabe? É uma reflexão muito bem feita, porque a gente vai mudando nossos gostos, né? Mas eu acho que eu gostaria de criar coisas. E não fique só na animação, mas que fique em roteiro, história, desenvolvimento, sabe? Eu gostaria de me aprofundar nessas histórias e entender muito sobre as pessoas. Mas aí eu não sei se eu estou falando de mim mesmo ou se eu estou falando do eu do passado, né? É muito interessante isso, porque eu, quando era guri, eu gostava de criar histórias, né? Eu gostava de me imaginar sendo o Batman, me imaginar sendo, sei lá, algum herói brincando por aí, sabe? Então, a imaginação sempre fez muito parte do meu cotidiano, fez muito parte de quem eu realmente sou, né? Até hoje, isso. Eu imagino muito. Quer dizer, hoje eu perdi um pouco por conta justamente que a gente amadurece, a gente envelhece, a gente fica mais pé no chão. Então, acho que nossa imaginação acaba não fluindo tanto assim, né? Eu acho que isso é algo assim, interessante a se pensar. E você? Você acha Rapaz, que eu... Mauriciozinho, Ok. que Mauriciozinho ia gostar de quem você é hoje em dia, realmente? Eu acho que sim, acho que é porque ele tá sempre aqui. Eu já pensei em muitas coisas assim nesse contexto geral da vida, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, a minha memória mais remota, eu dizia com 4 anos que eu queria ser doutor. Aí eu fui pensando médico, sabe? Aí depois foi tantas coisas que eu pensei, sabe? Mas sempre a escrita teve ali presente. Eu sempre escrevi muito, eu sempre li muito, né? E assim, são as memórias que são meio embaralhadas na vida, né? Então, assim, é meio curioso quando eu paro para pensar nisso, porque são muitas coisas que jorram, tem coisas que eu tento lembrar, assim, mais, assim, sei lá, de livros que eu li na época, de coisas que eu vi na época, eu não consigo. Mas eu sei que estavam presentes ali de alguma forma, né? Então, tem toda essa atmosfera aí que eu ainda, como eu relatei, a atmosfera dos hobbies, os hobbies sempre foram presentes, né? Sempre foram os mesmos, nunca mudaram. É só uma caminhada que eu incluí nos tempos remotos, aí quando eu tinha mais tempo, sei lá, 2021, 22, 23 também um pouco, que eu ia caminhar, assim, mas era a única coisa que eu não tinha. Mas, tipo, então era ler, e, assim, ler jornal, né, ler livros, assim, realmente essa vontade de pesquisar. Então, pesquisar sobre várias coisas mais diversas possíveis, né? Enfim, sabe, eu acho que é uma vontade, assim mesmo, de, tipo, uma curiosidade, sabe? Se eu ouço uma história de alguém que eu acho interessante, aí eu vou atrás, vou pesquisar, né? Vou querer saber mais detalhes, saber mais coisas. Eu acho que também isso acaba se aplicando muito na vida, né? Se você me diz que você é designer o X, o Y, eu vou querer saber realmente do que se trata, vou querer realmente entender mais, assim, tipo, "Pô, isso aqui é sobre o quê, gente? Sabe do que é isso, sabe? Então, meio que por aí. Mas aí, para não fugir da pergunta, eu acho que ele estaria orgulhoso sim, eu acho que também porque a gente pensa muito nessa coisa profissional, mas na vida como um todo, sabe? Tipo, ver assim, tudo que a gente já passou, coisas que a gente ainda vai passar, mas sempre mantendo, olha só onde você chegou, olha o que você passou, né? Olha assim, você achou que aquilo ali seria difícil, aquilo ali seria complicado, mas olha só, você conseguiu passar por cima, né? Mostrar, tipo assim, a força que a gente tem, tipo, uma força que muitas vezes é sobre-humana para poder passar por diversas situações e ainda se manter de pé e se manter de pé com sanidade, que ainda é mais, né, absurdo possível, porque tem coisas que fazem que parece que você, sei lá, sabe, vai pirar a qualquer instante. Então, eu acho que é mesmo muito por aí, sabe? Às vezes, quando eu paro, assim, que eu começo a ler algum livro, alguma coisa que eu começo, sabe, meio que a transportar, que você vai, né? A mente vai floreando. Eu sempre parece que eu tô realmente ali com 4, 5 anos, vivendo tudo aquilo ali de novo. É uma experiência muito interessante. Então é meio que louco, sabe? Porque parece que, sei lá, como se eu tivesse vestido uma fantasia, como aqueles filmes que tem, né? Uma fantasia de 22 anos, mas eu ainda tô aqui dentro, parece que é a casquinha dos 4 anos, né? Tipo, não, parece que é a casca dos 22, mas os 4 tá aqui de alguma forma, com mais maturidade, com mais experiência. Mas sempre batendo na porta quando é necessário a gente olhar com um pouco mais de. Uma forma mais natural, não é natural a palavra, mas aquela forma mais leve, talvez seja a palavra, sabe? Que a criança consegue enxergar as coisas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, né? E eu acho que hoje ela se manifesta dessa maneira, de olhar e dizer assim, poxa, vale a pena isso, né? Vale a pena você se estressar por isso, você tá com... Não, não, descansa, relaxa, né? Procura alguma coisa, daqui a pouco isso melhor, isso se resolve. Eu acho que é mais por aí também, né? Então, eu acho que os pontos aí são meio que esses paralelos, essas coisas todas, né? Realmente, acho que a realização é cada dia a gente está, né, seguindo em frente, mas eu acho que sim, sim. Eu acho que valeu a pena a jornada, os anos, né, que se passaram assim, não é muita coisa. Eu quero comentar duas coisas que você falou aí. A primeira é essa questão a jornada, né?
eu joguei um jogo, não sei se você vai saber qual é, chamado Outer Wilds. AUTRWILDES. Outer Wilds. E esse jogo, ele fala muito sobre jornada, né? Tem uma frase, eu vou ter que pesquisar aqui, se me permite. Deixa eu ver se eu acho. Mas a outra coisa que você comentou foi a questão do tempo, né? O tempo, você ter tempo para as coisas quando você é criança. Isso é muito real. Hoje em dia você tem tanto foco em algumas coisas. Você falou do tempo que a gente tem quando era criança, tudo mais. Exatamente. A gente tem muito tempo porque a gente não está preocupado em como a gente quer ser no futuro, sabe? Então, isso é uma coisa meio que envolve também a globalização, sabe? Antigamente você ter acesso à internet não era primordial, né? Não era o foco, né? Você tinha muito menos acesso à internet e isso era muito melhor, né? Você podia fazer, você poderia ser mais presente. Porque eu acho que a internet ela te dá muitos sonhos impossíveis e faz você acreditar em muita coisa. Então, às vezes você se preocupa demais com o futuro e esquece de viver aqui, né? Tava tentando procurar a frase desse jogo, eu não acho, de jeito algum. Meu Jesus Cristo. Acho que vou ficar devendo, viu, Maurício? Mas é algo que fala sobre quando você está numa floresta, é sobre o fato de você sentir o barulho dessa floresta, sabe? Você sentir o cheiro, focar mais naquilo que é real, mais presente, sabe? É uma frase que é muito boa. Eu acho que até o final dessa entrevista aqui eu respondo melhor. E sobre essa questão da gente ter mais tempo, é sobre isso, sabe? É sobre, todas as vezes, quando a gente era criança, a gente tinha muito mais tempo. Pô, você só tinha colégio, você tinha que ir para aula. E muitas vezes você não precisava nem estudar. Eu tive que estudar no 8º ano, porque estava mais difícil. Mas até o 7º eu não estudava, eu só lia. Ok, a prova é essa, ia fazer. Você só tinha o tempo de ir para a única responsabilidade. Eu acho que esse é o termo que eu queria achar, sabe? Responsabilidade. A única responsabilidade que você tinha era de ir para o colégio. E era o que eu não sei se sua mãe dizia isso para você, mas minha avó disse isso para mim algumas vezes. E é muito real. Você, hoje em dia, como a jovem adulto, você tem muitas responsabilidades, porque você que está definindo o seu futuro, certo? E antigamente, não. Antigamente, a única responsabilidade que você tinha era de se educar, basicamente assim. Então, tirando isso, você podia fazer 300 coisas diferentes, né? Você podia jogar, você podia ler um livro, você podia escrever coisa. Eu, quando era guri, eu escrevia muito livro. Nada a ver com nada. Não tinha... Escrevia tudo errado, mas eu achava que eu era um bom escritor. Então, assim, às vezes, é sobre isso, sabe? É sobre você explorar os hobbies que você tinha quando você era garoto, hoje, para justamente essa questão de você não ficar muito perdido, como eu estou aqui agora. Imagina. Você falou isso, eu lembrei da frase do Fernando Pessoa, que ele fala assim, né? Segue teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. E é meio que sobre isso, né? A gente realmente viver, né? Bons tempos aqui, às vezes eu fico pensando, né? Bons tempos aqueles em que a internet se restringia ao computador. Se eu desligasse, não, eu estava, vamos dizer assim, offline do mundo online, né? E era meio curioso você pensar nisso, porque a internet, quando ela era mais limitada, ela servia realmente com esse modo de globalização, a gente ria no Orkut, a gente jogava no Orkut, e tipo assim, depois a gente vivia a nossa vida normal, né? Parece que naquela época ninguém tinha ansiedade, ninguém tinha problema, né? Meio louco a gente pensar nisso, que os problemas existiam. Mas por uma ótica meio que talvez saudosista, a gente pense nisso, até porque hoje em dia as redes sociais estão, de certa forma, enjoando as pessoas estão fazendo diversos relatos que estão enjoadas de usar a internet. Então, por aí você tira, sabe? Como essa coisa, você vê, né? Os celulares foram proibidos nas escolas, as crianças foram, tipo, desenvolvendo habilidades que estavam ali, vamos dizer assim, ocultas, né? De, tipo assim, se divertir, de resenhar, de fazer coisas aleatórias que todo adolescente, todo jovem faz na escola. Mas que estava perdido porque estava todo mundo com a cara no celular, né? Então é meio louco você pensar nisso, né? Porque realmente a gente tem uma vida que é uma vida aqui fora, uma vida realmente offline, né? Uma vida real, né? E aí fica aquele pensamento, e aí, né? Se a internet parasse hoje, né? Como é que estariam as coisas? Será que a gente realmente poderia seguir vivendo? Eu acredito que sim, né? A comunicação seria um pouco, né, meio precária, óbvio, né? Porque os tempos hoje em dia são outros totalmente diferentes nesse sentido de comunicação, mas a gente daria conta, pô, porque a gente
Se fomos nós que criamos esse bicho aí, essa coisa toda, a gente não vai saber lidar com essa coisa que realmente o ser humano que criou, né? É meio louco a gente pensar nisso aí, né? Pensar que a internet, de certa forma, tem mais poder, mas não tem. Você desliga um fio, acabou, né? E é isso aí, é Sim. a loucura toda, essa doideira, né? Aí eu até a gente tá falando dessa questão de caminho, aí a gente falando de estrada, de caminhada, de, né, fazer o nosso, de seguir o fluxo. Eu queria te perguntar o seguinte, você acredita que hoje você está aí no caminho que você deseja seguir? Você já deu esse primeiro passo aí para os seus sonhos, aí para o seu, o que você anda pensando para o seu futuro? Cara, eu te falar um negócio, isso é muito interessante isso que você perguntou, tá? Eu pensei nisso esses dias. Eu não sabia o que eu queria fazer realmente até recentemente. Eu comecei a faculdade de design porque eu gostava de desenhar, eu te falei que eu tinha um sonho de fazer animação, né? Mas eu não sabia, velho, eu tava perdido, eu tava bem perdido, assim. Eu falo, pô, eu gosto, não gosto de design, eu acho que é uma área da comunicação e tal, mas não sei se eu gosto realmente, sabe? E aí eu me vi nessa especializaçãozinha aqui, que é design em UX e UI, que trabalha muito com pesquisa, público, é muito científica e é algo muito interessante, assim. E eu falei, porra, eu acho que é isso que eu quero fazer, isso é muito legal. E eu acho que aquele planejamento do passado para o futuro, eu acho que hoje em dia ele não é tão válido assim. Eu acho que sobre fazer o que eu gosto, eu acho que começou agora. Porque eu me encontrei dentro dessa área, né? Eu me encontrei dentro do design, então isso é muito legal. É algo que, pô, eu acho que é muito diferente do que as pessoas falam, né? As pessoas falam geralmente, não consegui realizar meu objetivo, ou então, consegui realizar meu objetivo de quando eu tinha 13 anos, sei lá, 15 anos. E comigo foi totalmente diferente, eu não tinha margem de futuro nenhum, assim. Eu falava, poxa, eu quero trabalhar com algo que eu goste, ou se eu não gostar, tudo bem, que pelo menos eu ganho bem. Mas aí, eu me encontrei aqui nessa área, e é algo que eu estou estudando, é algo que eu estou pesquisando. Inclusive, você pode perguntar, ou você quer que eu responda sobre isso, eu posso falar também. Não sei se é o tema, né? Acho que a gente vai fugir um pouco do tema. Mas é algo que eu encontrei realmente, né? E sobre você? O que é que você acha que você está fazendo algo que você estava esperando que você fizesse? Então, eu acredito que sim, porque assim, como eu te falei, desde aquela parte do início, né, que a gente estava aqui Sim, conversando antes de iniciarmos a gravação, né, galerinha? sim, Sobre várias coisas, né, que a gente estava falando, que a gente está desenvolvendo aqui agora. E eu acho que sim, porque assim, a questão mesmo da base, né? A gente sempre está ali, tipo, de certa forma, investindo, colocando algumas sementes que a gente às vezes pensa, né, quando a gente está plantando, né, tipo, será que isso vai dar certo? A gente vai, mas a gente pega e joga, né? Como se alguém chamasse você assim, sei lá, quer fazer umas, como se alguém dissesse assim, quer fazer umas fotos ali, aí você vai fazer, faz as fotos e depois, sei lá, alguém te chama para fazer, gostaram da sua beleza, né? Você vai ser modelo, sei lá, um exemplo, né? Às vezes isso acontece muito, teve até um cara aí que morava aí no interior, eu acho que ele trabalhava numa roça e acharam ele bonito, e hoje em dia ele é modelo internacional. Um exemplo, né? Tipo assim, de uma semente ali, sei lá, uma semente, muitas vezes você dizer um sim, né? Você dá sim para a oportunidade que a vida está te dando, né? Então, é isso aí, você agarrar a sorte quando ela passa, né? Como você perguntou, eu acredito que sim, dei esse primeiro passo justamente quando eu fui lá, né, cobrir entretenimento, quando eu vi aquela oportunidade que eu me inscrevi, me joguei e fui, e depois também fazer a parte de esportes, né, cobrir futebol internacional, foi a experiência interessante, assim, tipo, eu tenho até algumas coisas aqui até hoje, né, tipo, eu olhava os fusos para saber que hora zero, enfim, várias coisas assim, né, então cada experiência, por exemplo, a experiência também é operacional, por exemplo, podcast, né, porque eu comecei a fazer em 2019, intensificou em 2020, o tempo foi passando, eu fiz diversos projetos assim, e que me deram base para poder, tipo, eu entender diversos formatos, diversas coisas, e também lançar aí daqui a pouco o que vem a ser o 20 e poucos da forma meio híbrida, né, com entrevistas e com a segunda parte, que é a parte meio que encenada, vamos dizer assim. Então, tipo, acho que mais essa questão, sabe, de você ir testando, porque, tipo assim, tem coisas que realmente, assim, né, ninguém me ensinou, eu parei realmente para aprender, para ver como é que funcionava e fui, né? Assim, diretrizes, né, me foram dadas, eu corri atrás, eu perguntei, não, como é que isso aqui funciona, né? E aí pessoas mais experientes me ensinaram, me mostraram prós e contras, me deram essas bases, então, tipo assim, realmente é você ter essa curiosidade, como eu estava falando antes, né? Essa vontade de você ir atrás de fazer a coisa. E é assim que nascem sim. as coisas, né? E, enfim, né? É por aí que vai, né? A gente ir projetando, a gente ir
ir montando e desenvolvendo, e às vezes até ir parando de se cobrar. Porque enquanto a gente está meio que se cobrando, querendo uma perfeição para uma coisa, tem gente que está produzindo, tem gente que está fazendo e que está dando certo. Então a gente se cobra menos, porque é aquela coisa. Tem muito projeto para poder acontecer, mas a cobrança para sair o perfeito é sempre complicado, né? Porque a gente acha que, sei lá, vai ser meio à la Humberto Eco, que lançou o seu primeiro livro, foi um sucesso e ele ficou se cobrando depois para ver o que faz. Então, essa loucura toda, né, de tentar correr atrás dessa perfeição toda aí. Mas, respondendo, eu acredito que sim, por causa de todas essas questões que eu te falei, sabe? E falo isso não para mim, tipo, né, enfim, mostrar, mas é para realmente, porque às vezes fica parecendo que a gente não faz nada, né? É meio curioso isso. Parece que a gente faz, ao mesmo tempo parece que a gente tá fazendo nada, parece que é enxugar gelo, né? Eu não sei dizer. Mas é isso, a gente tá fazendo, a gente tá seguindo aí, né? Da forma que dá. Cara, vou te falar um negócio. Você falou que você comentou aí sobre você fazer algo e já ser maravilhoso, você se cobrar por isso. E eu acho que é algo que eu convivi muito quando eu era artista, entre várias aspas, né? Quando fazia, que eu queria ser animador. E é algo que até hoje tem isso muito, né? Você quer se cobrar de fazer algo perfeito, maravilhoso. Só que só o fato de você iniciar a prática já vai estar melhorando, já vai estar tornando você melhor, sabe? Tipo assim, às vezes a gente se cobra demais por algo perfeito, mas às vezes o perfeito só vem quando você faz vários projetos. As pessoas se cobram muito, e aí a gente vai entrar no tema de novo de ansiedade, né? Que as pessoas querem ser o melhor, as pessoas querem fazer melhor. E uma coisa, é uma filosofia minha de vida, que eu costumo falar bastante sobre isso, costumo pensar muito sobre isso. E fica aí a reflexão. Se você for fazer qualquer coisa, prática, teórico, estudar, não sei, se esforce sem se esforçar. É o equilíbrio, sabe? Então, tipo, é o famoso salve sua saúde mental. Porque às vezes a gente se cobra tanto e aí a gente fica frustrado quando não dá certo. Só o fato de você ter feito já é importante, sabe? Um samurai não. Ele antes treinou 1000 vezes a espada, né? Ele treinou ali com a espada 1000 vezes antes de realmente ir para a luta. E aí a gente faz sei lá, a gente faz 3 artigos, a gente faz 3 e acha que, porra, ai, meu Deus, eu já tenho que estar bom logo, eu já tenho que estar maravilhoso logo. É porque a gente está na globalização, a gente está vivendo numa era que é tudo muito rápido, sabe? Eu vi um cara comentando no TikTok, um cara desses comentando, que o Uber foi feito para que a gente chegue mais rápido nos lugares. As pessoas querem que a gente esteja lá o tempo todo, as pessoas querem que a gente esteja em tudo ao mesmo lugar o tempo todo. E às vezes isso prejudica mais do que ajuda. Beleza, você precisa produzir mais, mas você precisa produzir tudo na mesma qualidade, sabe? Como é que você vai conseguir equilibrar isso? Às vezes você tem um dia maravilhoso, você pode ter acabado de acordar, e aí você, porra, comia aquele cafezinho maravilhoso, comia um estrogonofe sensacional, e eu estou bem, você gosta de estrogonofe? Eu gosto bastante. Um batata palha ali, foi maravilhoso o meu dia. Mas tem dia que você vai acordar, sabe? Não vai almoçar direito, não vai conseguir ter tempo, você tem que ir pro trabalho. E aí você vai ficar frustrado. E aí como é que você quer dizer para mim que você vai conseguir produzir os dois da mesma maneira, sabe? Eu acho que isso é o grande lance das coisas. Então, sobre prática e sobre perfeição, você não precisa chegar à perfeição. Ninguém é perfeito. Eu acho que isso é a grande masterpiece, né? A grande top, assim, na ideia. Porque às vezes a gente quer ser perfeito, mas ninguém é perfeito. Então, como é que você quer ser perfeito? As redes sociais dão aquele parâmetro, é um parâmetro confuso, vamos dizer assim, pra gente, porque as pessoas gostam de mostrar apenas a vida, como é que se diz, bonitinha e tal. A gente não sabe o que está acontecendo, tipo assim, quando desliga a câmera, e aí, né? Por trás do filtro das fotos, o que é que está acontecendo? E é isso daí também, a gente fica pensando naquela coisa, o que é que essas pessoas vão pensar, não sei o que e tal. Pensem o que quiserem, a gente não pode atrair a nós mesmos, né? E por aí vai. Por mais que a gente pense, poxa, mas essa fulana de tal tem a vida perfeita, vai ter gente que não vai achar que é a vida perfeita, tá ligado? E tá tudo bem. Tá tudo bem, tipo assim, o que pode ser perfeito para mim pode não ser perfeito para você. O que pode. São perspectivas diferentes. Contanto que você não ofenda nenhum direito humano ou cometa nenhum crime, tipo assim, são perspectivas diferentes, sabe? O que é ser perfeito para você?
sabe? É uma briga constantemente sua com você mesmo. Não é ninguém que está dizendo para você ser perfeito, é você que está dizendo para ser perfeito, né? Isso aí você fala, isso lembra do Cisne Negro, né? Que ela queria ser perfeita, treinava, aí chega no final do filme, ela atinge a perfeição e, enfim, quem assistiu sabe o que é que acontece com ela, né? Mas, mas é tipo isso, né? A gente vai ficando ali, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar. O melhor que a gente pode fazer mesmo é realmente equilibrar os pratinhos, né? Vamos dizer assim, e realmente ir fazendo, porque muitas vezes o que a gente acha que tá ruim, tá legal, tá bom, né? E é isso, né? A gente se cobra muito, às vezes a troco até de nada, né? Sim, E sim. é barril, né? A conta chega uma hora. E aí eu queria justamente te perguntar sobre isso, né? Porque a gente às vezes está se cobrando muito no hoje, muitas vezes em virtude do passado, em lembrar de coisas do passado e querer ser melhor, mas também pensando nesse futuro. Aí o que é que acontece? Hoje você tem 20 e poucos anos, 22 anos, né? 20 e poucos só para ilustrar aqui o título, né? E aí, assim, se você pudesse dar um recado aí pro seu eu do futuro, qual seria esse recado que você deixaria aí pro Eduardo, sei lá, daqui 10, 20, daqui 5 anos, né? Daqui um ano, né? Enfim, qual recado você deixaria? Cara, o recado que eu deixaria pro meu eu do futuro seria medite. Eu acho que o recado que eu daria para eu do futuro, sabe? Reveja você por dentro e veja o que mudou, o que não mudou, sabe? Porque a gente está em constante mudança. Então, eu falar que futuramente eu não vou estar mudado, estaria mentindo, né? A gente é influenciado o tempo todo por coisas do cotidiano, seja pela família, seja pela mídia, seja pelo... A gente é influenciado o tempo todo. Então, reveja seu eu do interior e veja se é importante tudo isso que você está fazendo, né? Se é importante, se você vai conseguir chegar em algum lugar. Se você não conseguir, tá tudo bem também. Que eu acho que o recado é esse, tá tudo bem. E eu acho que é o grande recado de tudo, assim, né? Que às vezes é a resposta para tudo, né? Se você parar pra pensar, não é 42, tá tudo bem. Porque a vida segue. A gente volta lá para aquela conversa, acho que não estava gravando na hora, né? Que o mundo tá se encaminhando, tudo tá acontecendo. Se aconteceu algo ruim, tá tudo bem. Não é como se o mundo parou porque algo ruim aconteceu. Não é porque algo ruim aconteceu que sua vida se estagnou ali. Às vezes, você só precisa continuar praticando. Eu acho que tudo se remete à prática, né? Tem uma filosofia muito, muito densa sobre praticar coisas, né? Eu comentei com você agora recentemente sobre isso, sobre praticar e às vezes a gente não chega na perfeição, mas tudo é um pleno exercício de prática. Você vai falar um discurso, pratica no espelho. Você vai fazer um teste de matemática, pratica no papel. Você vai fazer um esporte, você tem que praticar para você aguentar 1 hora de corrida, 3 horas de corrida, e por aí vai. Então, prática é a essência do ser humano hoje em dia, certo? É a forma como você cria novas ideias e a forma como você chega a um insight. E eu achei muito interessante essa entrevista, porque atualmente eu estou me encaminhando para justamente me especializar em design UX e UI, certo? E a gente trabalha muito com pesquisa, a gente trabalha muito com entrevista. Então, inclusive a gente pode trocar uma ideia depois sobre isso. É sobre a gente coletar insights, ideias e ver como a gente consegue aprimorar algo, um produto, certo? Então, é prática. É prática. Você se aprimorar é prática. Hoje você não está melhor do que você será amanhã e você também não está pior do que você foi ontem, porque você praticou. Por mais que a evolução seja invisível, você está evoluindo. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, você está evoluindo. É prática. Se você hoje meditar, você vai conseguir meditar, sei lá, por 3 minutos. Mas se você praticar amanhã, você vai meditar por 5. Se você praticar depois de amanhã, você vai meditar por 7. E aí você chega à pergunta de como é que os monges budistas conseguem meditar 1 hora? Eu não consigo, porque é prática. Ou como é que você consegue produzir 30 manchetes por dia? É prática. Então, é muito sobre isso. É prática. Tudo é prática. Tudo é prática. E aí, claro, você pode praticar 10 vezes e pode errar todas as 10. E aí, a escolha sua se você quer mudar sua prática ou não. Ou você pode continuar, tipo,
você pode, tipo, ir mudando isso, e aí você vai encontrando uma prática que funcione para você, que faça você evoluir, né? Eu falo isso porque um dos meus hobbies do ensino médio, que eu me perdi um pouco nisso, eu acho que quando a gente evolui muito para a vida adulta, aos 20, a gente perde muito dos nossos hobbies, que a gente não tem tempo. Mas um dos hobbies que eu fazia era basquete. O basquete exige prática, né? Existe aquele, você que cobriu muito questão dos esportes aí, internacionais, o Curry, ele teve que fazer 1000 vezes aquilo. 1000 vezes ele teve que arremessar na cesta. E você acha que se ele errou, ele ia continuar fazendo o mesmo erro? Não. Ele ia mudar a posição, ele ia ver o que está errado. Porque é isso. Aprimoramento é isso. Aprimoramento físico é isso. Aprimoramento mental é isso. Aprimoramento espiritual é isso. Você está ali praticando, o que é que você errou? Melhore. Parece até meio bruto, meio grosso, mas melhore. Mude, sabe? Poxa, se uma mental, se aquele formato de estudo não está funcionando para você, mude, sabe? Se você acha que você não está absorvendo, mude. Se você espiritual, se você acha que a forma como você está se conectando com o seu espiritual não está funcionando, mude, sabe? Procure meios de mudar, mas nunca deixe de tentar. Eu acho que esse é o grande lance, sabe? Porque as pessoas tentam 1, 2, 3 vezes e param, se frustram. Não, mude. Procure meios de você concluir seu objetivo, sabe? Seu objetivo está aí, você precisa só ir mudando, sabe? Você só precisa ir testando novas coisas. Eu acho que teste também é uma palavra interessante. Testar, 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 testar. Deu certo? Não? Testa de novo. Testa com outra coisa. Procura um novo conhecimento, sabe? Esses dias eu tô aprendendo a vender. Eu entrei numa pira de vender, assim. Eu tô muito comercial, estudando muita coisa comercial, copywriting, vendas e tal. Porque se você aprender a vender, você vende qualquer coisa. E isso, para minha área, é extremamente importante. Para qualquer área, isso é importante, sabe? Você precisa aprender a vender. Porque não é só você, não é só um produto que você vende. Você vende você também. Então você também você precisa aprender a se vender. Eu posso falar que, da mesma forma que eu posso falar, poxa, eu sou o Eduardo, eu sou um estudante de designer, UX, UI, e eu estou aprendendo. Eu posso falar, poxa, eu sou Eduardo, tudo bem, prazer. Eu sou designer UX, UI, eu já fiz alguns projetos de interface, todos eles bem projetados, foram para algumas empresas, mas foi somente de teste. São duas abordagens diferentes, mas que a abordagem faz todo sentido. É a forma como você se vende. Então, teste. Eu acho que pratique. Só que não pratique incessantemente. Vai lá e faz e continua. Não, pratica, vê se está certo, se está errado. Porque quando eu estava desenhando, a grande dificuldade que eu tive foi porque depois de um tempo, quando você está desenhando, você encontra uma barreira, certo? Você encontrou uma barreira, assim. E essa barreira, ela te proíbe, ela te impede de você avançar. E aí você pensa, puxa, eu estou praticando, e eu não saio do lugar. Talvez porque sua prática não esteja ali evoluindo. Talvez você tenha que mudar de prática. Talvez você tenha que encontrar uma nova abordagem. Por que não? Procure formas diferentes de fazer a mesma coisa. Acho que é isso. É o grande segredo, assim, para mim. Realmente é uma chave que abre muitas portas, com certeza. A prática, realmente, tudo, né? Eu lembro muito, poxa, você falou que gostava de desenhar, eu me lembrei de uma coisa que eu vi, talvez até no seu Facebook, a gente já usou Facebook, né, meu Deus, quantas Eu já usei lembranças. Orkut. Pois é, mas aí era coisa de um cara, né, era nos moldes dessa trend que tá aí agora, que era tipo, comece e depois melhore, mas era um cara desenhando, aí ele desenhava um bonequinho de palito, assim, sentado numa cadeira, e o bonequinho assim, olhando, e aí ele mostrava a evolução dele no desenho, que aí ele depois desenhava um cara assim, super hiper realista, o cara sentado na cadeira também, refletindo. E aí eu lembrei disso, porque realmente são as questões práticas, né? Quantas pessoas às vezes se deixaram, sei lá, deixaram sonhos morrerem porque ouviram certas coisas e disseram, ah, não, isso não é para mim, e pronto. E às vezes tinha potencial, porque às vezes o potencial não é nem aquela questão de dom. Muitas vezes a pessoa é esforçada e ela consegue frutificar ali naquela situação, né? O esforço dá resultados, né? Então é muito também por aí, né? Pensando por
por esse âmbito dessa coisa, né? Eu abomino essa questão de gênio. Eu não. Eu acho que é fake news. Eu acho que é. Né, como é que se diz? É mito, é lenda. Ah, a pessoa é um gênio. Eu não acho que seja assim, não. Eu acho que pode ser que a pessoa aprendeu logo de cara como é que faz algo, que você praticando várias vezes, você vai aprender também uma hora, tá ligado? Mas às vezes a pessoa só, na primeira prática, poxa, eu acho que o jeito é esse. Você que não encontrou seu jeito. Tudo bem, e tá tudo bem. É aquele negócio que eu te falei, tá tudo bem, né? Eu acho que se você conseguir encontrar o mesmo jeito que aquela pessoa que, entre aspas, é o dom, você vai conseguir chegar lá, sabe? Eu acho que esse é o grande conselho que eu também posso dar pro meu eu do passado. Eu acho que isso era uma das suas perguntas. Né? Era Mas se eu, perguntando se o eu do passado estaria contente contigo, né? Vendo você hoje em dia. acho que na verdade é uma pergunta diferente. É o conselho que eu daria para meu eu do passado, que seria, cara, muda um pouco tua abordagem, né? Pratique diferente, sabe? Eu vejo que você está insistindo tanto em algo que às vezes não vai chegar em lugar nenhum. E realmente, tá tudo bem você se frustrar, tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você desanimar. O que não tá tudo bem é você parar de fazer isso, sabe? Parar é pior do que você continuar. Então, eu acho que é isso. Sem sombra de dúvida. Pois é, abrimos com chave de ouro os nossos 20 e poucos, com o querido Eduardo. Eduardo eu conheço de uma forma que já tá, como é que você já atingiu a maioridade, porque são 18 anos que a gente se conhece. Gente, é loucura quando a gente para pra fazer essas continhas, né? Porque a gente não sabe mais quantos anos a gente tem. Ah, é 20 e quantos, 20 e quantos, a gente não sabe. Aí vai, quando vê, tem uma amizade de 18 anos. Isso é loucura. Não, é A gente para pra 19, é pensar, 19. 19? Foi 19. A gente se Então conheceu minha conta. no grupo 4. Isso, 2007. Aí pra cá é 18. Não, mas a gente tinha 4 anos no grupo 4. Ou seja, Então. sim, Ah, justamente. sim. É isso mesmo, então. É, pelo Mas menos o neurônio já tá tudo. 23, 2. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tá com. Ó, é 23, certo? A gente tem 23. Tira 3, tira 2, fica 18. Aí fica 5. 23. Quem é que tem Aí. 23? A gente tem 22. Não, 22, é justamente. Só que tira 2. Agora já fui. É, 18 com 4 dá 22. A gente se conheceu em 2007. 2007 pra cá, que são 18 anos, dá 25, que é o ano que a gente tá. Deve ser isso, deve ser. Então, mas de qualquer forma, 18, 19, a gente arredonda logo pra 20. A gente se conhece há 20 anos. Pronto. Aí fica nessa esfera aí, né? Mas aí, se a gente vai começando aí o 20 e poucos dessa maneira, vocês já devem ter conferido lá o nosso primeiro episódio da nossa série especial, que agora também tem esse complemento, né? Complemento não, uma coisa junta a outra, né? Além dos nossos episódios lá com, né, as vivências do nosso personagem Lucas, você vai ter agora aqui também conversas com pessoas reais, né? Contando histórias reais que a gente passa quando a gente tem 20 e poucos anos, né? Então é isso aí, Eduardo, valeu demais pelo papo, foi bom demais, né? A gente tem aí Obrigado, praticamente Maurício. 1 hora de conversa aqui registrada, porque o outro tempo eu não estava gravando, a gente ficou aqui conversando. Obrigadão, Maurício. Eu gostei muito de participar disso aqui. É a primeira vez que eu estou participando de uma entrevista, que também é um podcast. Estou tentando entender aqui melhor. Mas, poxa, 50 minutos fora o que a gente conversou, né? Eu não sei se eu que conversei mais ou se você que conversou mais, mas acho que tá bom, tá legal. É isso aí. E muito obrigado realmente por ter topado participar, porque é sobre isso, né? A gente falar um pouco sobre todas essas questões, todas essas vivências e realmente jogando luz nos 20 e poucos anos, que é o que a gente quer, né? Que a gente quer refletir um pouco sobre isso, né? A gente está com essa necessidade, né? De falar um pouquinho sobre essa idade, essa fase, sobre tudo, né? E Sim. é isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Continuem aí ligadinhos no nosso 20 e poucos. E até a próxima. Valeu!